meu canal. Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu vim apresentar para vocês o fera, professor Marquinho. E aí, professor, como é que tá? Beleza. Esse aqui foi o cara, foi o início de tudo, foi o início do futebol, foi o início das amizades que hoje eu tenho no meio do futebol também. O professor Marquinho, né, começou aqui já tem mais ou menos há uns 20 anos, professor? 23 anos. 23 anos na cidade de Cordeirópolis, e hoje ele tem um projeto que é maravilhoso, que é uma coisa que acho que toda cidade deveria ter, que é um cara, além de ser um ótimo profissional, também gosta de ir atrás da disciplina da criançada, que é uma coisa também muito importante. Hoje ele carrega um projeto aí, como que é o nome do projeto, professor? Craque na bola, fera na escola. E é o seguinte, se você não tiver nota, você não joga aqui não. Tem que ter disciplina, além de ser bom no futebol também. Professor, conta um pouquinho dessa história sua aí, como você chegou aqui e até tanto tempo que você vive aqui, tudo que você conseguiu conquistar. Bom, primeiramente, prazer estar aqui participando desse novo projeto aí do Thiaguinho. Possa ter um papo legal aí e passar bastante coisa para vocês aí que estão assistindo esse vídeo. Bom, eu cheguei aqui, primeiramente, né, gostaria de agradecer as duas pessoas que me colocaram aqui no Departamento de Esportes, aqui na Secretaria de Esportes e Lazer de Cordeirópolis. Foi uma fase interessante. Eu jogava futsal em Rio Claro, né, disputava as competições lá da cidade, e o Kiko Gambim, ele participava com a equipe do Ferju, né? E a gente tinha bastante contato, que a gente se enfrentava, tudo. E quando eu transferi a minha faculdade de Campinas para a Unimep em Piracicaba, eu tinha parado de jogar jogos regionais, tinha estourado a idade, não ia mais participar como atleta, então veio essa minha vontade de, por que não, já que eu não posso ser o atleta, ser o técnico de alguma equipe, né? Como em Rio Claro, infelizmente, o espaço é menor em termos de profissão ali, o pessoal é mais fechado, eu comecei a entrar em contato com o pessoal da região. Foi aí que eu lembrei do Kiko, né? Kiko também, ele era esposo da proprietária da sapataria Lago Azul. Eu procurei ele lá na sapataria, falei para ele que eu tinha interesse em estar montando um projeto de futsal de base aí na região, e ele gostou desse projeto e pediu para mim entrar em contato com o Gilberto Marangon. Eu vim até o Gilberto aqui e coincidiu do Gilberto ser o secretário na época e também ser o treinador da equipe que ia para jogos regionais. E o Gilberto falou, pô, você veio numa hora certa porque é muita coisa, eu não estou conseguindo ser secretário e ser o professor, então vamos tentar. Eu falei, vamos. Aí montamos uma equipe, fomos atrás de atletas de Americana, da região, montamos a equipe, isso em 95, treinamos a equipe, só que infelizmente o prefeito na época acabou cortando da cidade ir para os jogos regionais, então esse projeto acabou dando uma esfriada. Mas assim que saiu o concurso público, Gilberto me ligou, Marquinho, vai ter um concurso público aqui e se inscreve, quem sabe aí a gente possa contar com você. Eu acabei me inscrevendo no concurso público como monitor, porque na época eu não podia ingressar como professor, né? Então eu me inscrevi como monitor, passei, montamos o projeto, 2 anos depois eu acabei me formando, estou aqui desde 1996. Então fui também o idealizador do campeonato municipal, né? Que você tanto disputou aí na molecada, porque na região não tinha nada nesse nível. Então acabei criando esse campeonato municipal. No começo a gente começou com 2 categorias, 3 idades em cada categoria, mas aí com o crescimento dos alunos a gente foi aumentando as categorias. E hoje a gente está aí no 23º campeonato. E é uma coisa que acho que se não tiver na cidade, né, professor? Acho que a molecada fica desanima, né? Virou tradição. O pessoal vem desde de fevereiro aí procurar você simplesmente por ter, né, a oportunidade de disputar esse campeonato depois do meio do ano, né? E diga-se, frisar bem que o menino que quer participar do campeonato, ele não precisa nem estar treinando. Basta ele residir na cidade que ele
tá apto a se inscrever e participar do campeonato. Tipo assim, eu acho que quando eu comecei aqui, a maioria dos meninos que treinavam comigo não via a hora do campeonato começar. Sim. E mesmo que ele não treine, que nem você falou, ele às vezes não precisa treinar. Reside na cidade, ele já lembra que tem um campeonato depois do meio do ano, né? Acho que é uma coisa que é uma tradição na cidade, onde também anima muita criançada a sair da rua para vir para cá, né? Sim. Às vezes a criança sai da escola, em vez de ir pra rua ou fazer qualquer outra coisa, chega em casa, almoça, vem pra cá, ou antes da escola na parte da tarde, vem treinar pra à tarde ir pra escola, né? Então acho que é uma coisa que eu não me lembro, tem em outra cidade um projeto desse tamanho e que a criançada, assim, caiu um pouco, né, professor? Acho que dos 23 anos pra cá. Você acha que continua a mesma coisa da criançada se animar, tanto sair de casa pra jogar bola? Ou continua. Tá a mesma coisa? O que muda um pouco é que às vezes de um ano pro outro, uma categoria tem menos equipes, outras tem mais, porque a criança sobe de categoria, então ela vai para outra categoria, mas a quantidade de criança é a mesma. Não, é a mesma, é a mudou. mesma. Porque assim, pra mim, hoje eu vejo que é uma coisa que eu acho que é um pouco triste, né? Da criançada ficar dentro de casa, com computador, celular. Na nossa época não tinha isso, né? Pelo menos eu não me via deixar de jogar uma bola, deixar de ver meus amigos por causa de celular, computador, etc. Mas pra você ver como o seu sucesso aqui dentro da cidade é tão grande que nem você falou. De 20 e tantos anos até hoje não caiu a quantidade, então isso é importante também. É lógico que a gente gosta de destacar que a gente não leva esse sucesso sozinho, né? Gosto de destacar que o campeonato está indo ao longo desses 23 anos e se Deus quiser vai mais e mais aí, porque eu tenho o apoio da prefeitura, que sempre me deu apoio, todo secretário que passou por aqui sempre apoiou o campeonato, né? Todo prefeito também, né? Os pais, os atletas, então é um conjunto. Só o Marquinhos não vai resolver. A gente nunca consegue fazer nada sozinho, né? Todo projeto que a gente se inicia sempre tem uma conversa, né? Em conjunto pra gente chegar no bom senso, né? Isso é importante também, né, professor? Porque não adianta a gente querer dar uma de herói e acabar no final, acaba não dando certo, acabar, né? E assim, professor, hoje você continua colhendo frutos como você colheu com a gente, ganhando campeonatos, ganhando títulos, trazendo boas histórias para Corderópolis? Ah, sim. O objetivo dessa competição municipal, além de dar a oportunidade de todas as crianças estarem disputando uma competição, seja ela a nível municipal, é aonde eu consigo montar as equipes que vão representar o município nas competições. Então, desse campeonato, todas as ligas que eu participei, as seleções foram montadas desse campeonato. Quando eu disputei o Campeonato Paulista em 2002, nas 4 categorias que a gente entrou lá, também os meninos saíram dessa competição, entendeu? É lógico que depende do nível, a gente precisa melhorar um pouquinho, buscar um atleta ou outro de fora para dar uma fortalecida, porque o nível é muito forte, mas o básico e a maior parte dos atletas é da cidade, né? Da nossa época, que eu me lembro, acho que de todas as categorias que você pegou, foi campeão. Sim. E eu não me lembro, assim, de todas as categorias que eu passei, somente com você, a gente não ter levado pelo menos uma medalha para casa. Sempre chegamos, né? Que nem eu lembro muito daquele ano que a gente disputou a Liga Jaguarina, que a gente chegou com as 4 categorias na final. Verdade. As 4 categorias, se não me engano, os 4 jogos foram no mesmo dia das finais? Foram no clube lá de Jaguariúna. Jaguariúna e nesse ano a gente foi campeão, né? Pelo menos da minha categoria. O ano era 9-2, 9-3? As duas menores, na época a gente chamava Fraldinha e Pré-Mirim, ficaram vice-campeão. E o Mirim e o Infantil ficou campeão. Foram campeões. E a gente tem assim, pra cidade são nomes conhecidos, né? Da nossa cidade. Pra você ter uma ideia, que nem nesse ano que nós ficamos campeões no Mirim, eu tinha o Matheus Gondesani, que era o principal atleta da equipe, né? Um dos principais atletas, mas era o fera, né? Desde criança ele sempre foi o destaque por onde passou, né? Sim. É que a gente ainda não
prever o futuro, mas a gente tem uma noção, né? Então, o que vai acontecer pra frente a gente não tem como saber, né? Porque a categoria de base é um pouco imprevisível, né? Porque às vezes um garoto que na categoria de base, sub-9, sub-11, sub-13, arrebenta, às vezes chega lá no juniores e chega no profissional, já não... Eu ainda falo um pouquinho antes. Eu penso assim, a gente vê aí alguns pais aí, né? Lógico, pai é pai, tem que mais é que incentivar, fica às vezes babando, mas tem que colocar uma coisa na cabeça. Às vezes o seu filho está sobressaindo numa categoria ali sub-9, sub-11, que ainda, né? Mas a hora que chega numa categoria sub-13, sub-14, sub-15, nivela. Então aquele menino que marcava mais ou menos, que na linguagem do futebol era bobinho, ele chega a uma certa idade que ele não é mais. Já começa a ter uma certa malícia, então já começa a nivelar. Então, futebol, né? Então não é que o menino às vezes caiu de produção, é que ficou tudo no mesmo nível. Entendeu? Então raramente você fala, pô, aquele moleque é acima da média. Depende da idade? Não tem. Chega numa hora que é o mesmo nível. E aí, se você não procurar estar melhorando, você fica pra trás. Mas ainda assim, tem aqueles meninos que, mesmo passando dessa idade, ainda continuam se destacando, professor. Aí é dessa idade que você falou, de sub-13, sub-14, sub-15, assim, se ele continua se destacando, a gente já começa a ver que é um menino diferente. Eu vou citar um exemplo pra você aqui. Um exemplo que eu falo muito pra molecada. Eu converso muito com eles sobre isso e explico pra eles. Nesse ano que nós chegamos com as 4 categorias nas finais, no sub-9, fraldinha, jogava o Marco Antônio. Verdade. O Marco Antônio era todo jogo, nós ganhávamos de 10 para cima, ele 80% dos gols era dele. Ele sobressaía em todo lugar que ele ia, ele arrebentava. Entendeu? Só que com o passar dos anos, foi nivelando. Chegou uma hora que se ele não melhorasse, ele ia ficar para trás. Infelizmente, ele não teve a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, mas era um excelente jogador. Aqui na cidade eu vejo que o irmão dele também, né? Sim, o João Vitor é a mesma coisa, acho que diferente do Douglas, que foi embora, jogou no Desportivo Brasil, foi embora, jogou em Portugal, porque aproveitou a chance. Jogou no São Paulo. Infelizmente ele tá de volta, né? Mas é um menino que pra mim, na minha concepção, era pra estar jogando futebol até hoje. Sim. Era pra estar, não, é que nem eu também. Eu quando era criança, acho que não tinha a qualidade desses meninos. E eu comecei a me sobressair depois, né? Tanto é que a gente até vai contar essa história aí, que até o sub-13 eu era goleiro. Sim. Eu jogava no gol, era nesse teimoso, ano que né? nós ficamos campeões da série, eu não lembro. Jaguariúna eu era goleiro. E fui destaque no municipal, que nem a gente tava falando, no campeonato da cidade, onde fui o goleiro menos vazado, né, professor? E daí eu consegui vir pra seleção da cidade e comecei a treinar com você na seleção, né, de Corderópolis. Só que nisso aí, eu também comecei a treinar o campo, né? E no campo não tinha condições de eu ser goleiro, porque além da idade eu também não tinha base nenhuma, então não tinha como eu, né, continuar engrenando nisso aí, né? O campo conta muito, né? Não tinha tamanho, não tinha base, não tinha passado por lugar nenhum além do futsal. E no futsal eu procurei espaço para jogar em algum lugar, porque como eu não tinha tanta qualidade com a bola no pé, na época eu falei, vou pro gol, porque acho que assim acho que eu consegui jogar um pouco. E fui destaque, né, na seleção, só que depois quando eu fui jogar na seleção da cidade, eu por mim hoje, depois de grande, vejo que não era aquilo, né, professor? Por isso que hoje eu estou na linha. E depois disso eu consegui um destaque diferente, né, jogando na linha. Porque eu falava pra você, jogar no gol no futsal, tanto de bolada que você toma, rapaz. Tem que gostar, né? Tem que ser corajoso mesmo e gostar de verdade. É uma posição ingrata, né? Nossa senhora, é aquele negócio, né? Hoje você é herói, você pegou tudo, amanhã 1-0 pros caras. Você tomou o gol que você sabe que você podia ter tomado, você não vale mais, não serve mais, né? Isso é verdade. E desses últimos anos, professor, eu vejo que tem muita criança que, assim, não digo do seu projeto, só que não gosta mais tanto como antes, né? Assim, eu vejo por mim que eu adorava ficar dentro do ginásio. Eu ficava de segunda a sábado dentro do ginásio.
de segunda-feira eu fazia vôlei, terça-feira eu tava com você, quarta-feira eu fazia vôlei e atletismo, quinta-feira eu tava com você de novo e sexta-feira ia jogar futebol de campo. E hoje tem muita criança que acho que prefere ficar em casa, como eu disse antes, ficar em celular, não sei o quê, e às vezes larga só pra vir ou no seu projeto, vamos supor, porque gosta muito. O que você tem a dizer sobre isso? O que você acha da criançada também buscar outros esportes? Eu penso, você tocou um ponto importante, a internet, o celular. Lógico que se a gente parar para pensar, os tempos são outros, né? Os tempos são outros. Então, como começou essa procura pela internet e pelo celular e que às vezes muitas crianças acabam se desinteressando pela prática esportiva por causa disso? Muitas vezes é por causa da própria escola. Não que a escola é culpada, mas a criança precisa fazer um trabalho. Aonde ela tem que recorrer? Internet. Aí a criança pega uma certa idade, o pai precisa se comunicar se ele está em algum outro lugar. O que ele precisa? Celular. E aí ele acaba procurando outras coisas no celular. Então ele acaba procurando um joguinho. Na internet também é a mesma coisa, ele acaba procurando um joguinho, ele começa a pesquisar outras coisas. Então a criança acaba pegando aquele foco ali e vai desinteressando pelo esporte. Infelizmente é assim, mas a gente às vezes a gente fica triste, mas é a realidade, né? Então quer dizer assim que não é, acho que eu vou deixar bem claro, não é culpa dos professores, não é culpa, acho que às vezes dos pais, né? Mas assim, quando a criança pega um interesse por outras coisas, acaba deixando um pouco de lado outros fatores importantes, até para o crescimento dela, né? Até para aquela criança que às vezes até precisa mesmo de um esporte diferente, além do futsal, tem que procurar, eu acho, pelo menos na minha opinião, alguma coisa para ela continuar crescendo, não só, né, na parte motora dela, mas também para a vida, né? Sim. Porque qualidade de vida, qualidade de vida. Você não precisa praticar esporte para ser um atleta, mas você ter uma qualidade de vida melhor, você ter para futuramente você envelhecer com saúde, né? É questão de saúde, exatamente, é nesse ponto que eu queria chegar, é questão de saúde mesmo, né? Porque tem muita criança hoje em dia que às vezes você vai até conversar com ela, ela tá meio desligada, tá meio em outros lugares, porque eu vejo meu sobrinho é ligado no 220, só que infelizmente ele não consegue fazer nenhum esporte por causa da correria dos pais dele, mas é o celular o dia inteiro dentro de casa, né? Então isso que é complicado. É o que sobra, né? É o que sobra. Ali. Então é o que eu falo pro pessoal, procure fazer uma atividade, entendeu? Procure fazer uma atividade, porque às vezes o pessoal também procura muito fazer uma atividade física a hora que o médico recomenda. Às vezes é até tarde, a hora que tá com problema. Aí vai atrás, você tá muito acima do peso, você tá hipertenso. Não, procura antes, para evitar isso. Sim, a pessoa se prevenir, né? A pessoa é uma prevenção. Lógico que a gente, que nem eu falo, são fases, né? A minha fase antes do casamento, eu ficava jogando bola todos os dias se deixasse. Mas depois você acaba casando, construindo sua família, você tem outras responsabilidades. Então você não vai ter de segunda a segunda para jogar bola. Vai diminuindo, isso aí vai diminuindo, mas não deixe de fazer totalmente. Mas é normal, né, professor? É com a vida. Aí você acaba tendo seus filhos, sim, acaba tendo outras responsabilidades, outras, né, prioridades. Mas assim, é um recadinho que eu tento passar para todo mundo. Acho que no vídeo do Valmir também, né, eu conversei com ele. Eu também dei essa ênfase porque acho que é importante o pessoal procurar uma coisa legal para estar fazendo, além de ficar dentro de casa e procurando coisas às vezes que não vai, né, ser uma coisa importante lá na frente. Agora mudando de assunto, né, voltando pro futsal, pra história, nossa, professor. E essa fase sua né, de quando você começou aqui e de hoje em dia, você tem alunos hoje que saíram daqui e continuam além do Matheus Galdesani? Tem o Gabriel Assunção, que é um garoto que estava na base do São Paulo e agora ele está no Atlético Paranaense. Inclusive ele foi para lá, a mãe acompanhou, os irmãos, entendeu? Então lá, o Atlético Paranaense deu toda a estrutura para ele estar lá. Volto a dizer, será? Vai ser? Não sei, mas tá no caminho certo, entendeu? Tem o Wallace, que estava também no São Paulo, agora se não me engano ele tá no Red Bull.
entendeu? Então sempre tem os garotos aí. Eu falo muito também, converso muito com alguns pais aí. Infelizmente hoje em dia não é mais como antigamente, que a gente abria qualquer jornal e tava lá, não percam, peneira, lembra a minha época, peneira na Portuguesa, venha participar, tal. Então você chegava com a sua chuteirinha lá, batia lá no portão, entrava e fazia peneira, tinha lá 200, 300 moleques, na época também foi entendeu? assim. Peneira no Juventus, peneira no Santo André, entendeu? No próprio São Bernardo, lá onde eu morava, tinha. Hoje não, hoje o moleque para ir fazer uma avaliação, ele tem que ter algum contato forte no clube, ou então ele tá participando de alguma escolinha credenciada. Hoje em dia, aquela questão sobre o empresário, né, é que atrapalha um pouco, né, professor? Porque eu fiz alguns testes depois que eu saí daqui, tudo sob indicação. Se fosse pra mim ir lá bater na porta do clube, tem como eu treinar aí, tem como fazer um teste aí, era um não. Não tinha, mas você tá com quem? São poucas as exceções que o olheiro tá lá te vendo. Depende da competição, tem olheiro. A minha ida pra Ponte Preta foi questão de uma competição, só que ele já vinha vindo assistindo alguns jogos e calhou, né, de bater jogos. Vamos supor, a gente jogava primeiro e eles jogavam depois, que era a seleção de Campinas na época, só que o treinador da seleção de Campinas levava os meninos da Ponte. Então não era a seleção da cidade. Era um time já formado que ia representar a cidade. E foi os Joguinhos da Juventude. Que na época os Joguinhos da Juventude, se não me engano, era sub-19. E eu tinha 17 anos e ia completar 18 naquele ano. E ele assistindo um jogo, foi conversar com o nosso técnico e me levou pra lá. Porque eu acho que se não fosse desse jeito, eu não teria ido pra Ponte Preta na época. Isso aí já vai fazer, eu tô com 26 hoje, já tem 6 anos, 8 anos atrás. Agora, que nem você falou, se não estiver assistindo, se ele mesmo não for atrás de você, pra você bater na porta do clube, infelizmente você não consegue fazer o teste. Hoje em dia você pode observar aí jogos da Liga Ferreirense, você vê cada moleque bom aí nas outras cidades também. Se ele não tiver um contato forte, vai continuar. Infelizmente vai ficar o salãozinho, vai jogar o campo, olha, às vezes acaba engrenando o campeonato amador mais cedo do que deveria. Eu vejo meninos aí da própria cidade mesmo, com 16, 17 anos, jogando amador. Eu acho uma judiação isso daí, né? Porque tem muita, que a gente tá falando, muito moleque de qualidade, só que não tem uma cunha, não tem um cara por trás para engrenar, né? Numa carreira diferente, né? O futebol, às vezes eu falo para alguns amigos meus, falo até para os mais novos, é injusto. Só que também ficar esperando cair no colo não vai acontecer, né? É um pouco ali também você tá na hora certa, no lugar certo e a pessoa tá te observando. Hoje em dia, assim, eu também comento muito isso aí, tem na minha cabeça que o futebol virou negócio. Entendeu? Então, cada ano que passa, eles vão diminuindo a idade do atleta para eles pegarem os garotos mais novos ainda, né? Quanto mais novo, melhor, para eles moldar do jeito que eles querem, né? E ao mesmo tempo ter o controle ali de tudo, né? Então estão exigindo que o moleque seja acima da média. Eles não querem ter o trabalho de repente pegar lá um menino do sub-10, vem aqui, vamos treinar, vamos lapidar a criança, você vai ser desse jeito, você vai jogar. Acabou isso aí, agora olhou, tá pronto, vem aqui. Então eles estão querendo o menino acima da média. É onde que outros que poderiam ter chance e acabam ficando para trás. Que nem a gente tava falando agora, às vezes tem uma criança na categoria sub-10, sub-12, que hoje é par, né? Não é mais ímpar, que nem antigamente sub-11, sub-13, né? Não, acho que o campo ainda é ímpar. O salão sim, que para acompanhar FIFA lá, que acabou virando par. Entendi. Mas o salão também, uma vez quando virou ímpar, virou para acompanhar o campo. Mas aí o campo ficou, a FIFA na parte do futebol de campo manteve a idade ímpar e o salão ficou no par. Eu acho, se não me falha a memória, eu já ouvi qualquer comentário desse tipo, que a troca ali de par com ímpar ali é para os meninos último ano tá jogando campo e os que são ruim, os que são o primeiro ano de categoria jogar o salão. Pra você ver, é tudo muito pensado, né? Sim, pra né, conseguir
fazer com que a criança, na categoria dela, jogue, mesmo sendo o ano ruim que a gente fala aí, né? Que é um ano abaixo da idade. E não tem aquela competitividade, né? Porque para nós do salão, eu que sou amante do salão e sempre trabalhei com o salão, a concorrência é desleal. Então eu não tenho como chegar numa criança e falar, hoje você vai jogar para mim, você não vai jogar campo. Pode ser qualquer torneio de campo aí. Se eu falar isso, eu vou ficar sozinho. E a criançada não Porque vem. não, é óbvio. O moleque tem o sonho de ser jogador profissional de futebol. São poucos, né, que falam, eu quero futsal, né? Eles começam no futsal pra daqui engrenar pro campo, né? Sim. E normalmente uma criança que começa no futsal vai pro campo fica até mais habilidoso. Você pode ver aí, a maioria dos craques hoje no futebol brasileiro passaram pelo futsal, né, professor? Sim. E hoje em dia tem equipes de salão que já não estão nem mais trabalhando sub-14, sub-8, 10, 12. Por quê? Porque 13, 14 anos já começa a perder pro campo. Já vai tudo pro Às campo. vezes você tá com um time montadinho, redondinho, jogando a competição, daqui a pouco vem um time de campo, vem jogar campo pra mim, você perde o garoto. Aconteceu isso com o São Carlos, o meu amigo lá, o Renato Natella, aconteceu isso com ele. Ele tinha um time redondinho na época lá, sub-13, sub-15, ele perdeu bastante jogador pro Botafogo de Ribeirão Preto. Foi tudo Então embora pra jogar futebol de agora ele campo. cortou, ele não tem mais 16 e 14, ele só trabalha com as idades menores que ainda o moleque não pode ir embora, né? Entendi. Joga, mas não assim, a probabilidade de largar ele na mão é menor. Que não pode alojar, né, até os 14 anos, porque se pudesse, infelizmente, aqui nesse Perdia se pudesse também. não, hoje pode, né? A partir de sub-13, sub-14 pra lá, Não, tá é que tudo eu falo, quando o alojando menino, aí. ainda quando o menino é acima da média, o clube tem garantias ali e acaba levando a família, Banca, né? né? Acaba levando a família junto. Mas se não leva. Então o menino só vai alojar com 14. Tá. Infelizmente, professor, que nem a gente tava falando, acho que esse suporte deveria ser dado sim, lógico, pro atleta, que é que nem você falou, o clube levar, né, dar o suporte pra família ficar também, mas também tem uma garantia que se caso o menino não virar. Sim, isso que eu ia tocar nesse assunto aí. Como se diz, é um bilhete premiado ali, você não sabe. Como jogar na loteria, você não sabe. Às vezes você pega e por exemplo, você tem um filho, seu filho tá jogando. Aí você pega, larga tudo aqui, vem de casa, sai do emprego e vai pra lá. E aí? Aí o menino fica um ano, o outro ano muda de técnico, pra mim não dá. Ou apareceu um jogador melhor. Porque eu falo muito disso. Esses técnicos aí de time grande, de base, infelizmente não tem coração. O cara não pensa se o pai perdeu o emprego, se o pai vendeu tudo pra estar lá, ou se a criança vai chorar se tomar um corte. O cara não pensa nisso aí, não. Ele quer ver o lado dele. E pensa no time se ele e no montar negócio, né? se ele montar um time mais ou menos ali, o cara manda ele embora e poucas ideias, né, professor? Não tem muito o que pensar, não. Eu tinha um garoto que treinava aqui, que ele estava no São Paulo, ele é de Rio Claro. Ele estava no São Paulo, mas agora ele está no JEC, em Joinville. Ele foi para lá, ele acabou saindo do São Paulo e ele ficou acho que uns 3 ou 4 anos no São Paulo. Ele falava para mim que sentava a molecada no meio do campo lá, o negócio é o seguinte, se eu pegar algum pai olhando ali no meio das árvores ali, pode levantar e ir embora que eu não quero mais aqui. Então o pai não tinha acesso nem lá dentro do clube. Entendeu? Não conseguia nem passava só o atleta, ia lá treinar no campo, o campo ainda era afastado, mas mesmo assim, se pegasse o pai observando lá, mandava o moleque embora na hora. Não dá o direito nem do pai estar acompanhando o filho, né? É complicado. Assim, quando eu fiz o teste na portuguesa, tanto é que você falou agora, na época a portuguesa colocava venha fazer o teste, estava no jornal. Isso aí foi um amigo meu, hoje eu agradeço ele também, foi um grande parceiro que apostou em mim há alguns anos atrás, é o Giovanni Licata. Ele foi fazer um trabalho pela Campineira e a Campineira foi fazer um trabalho atrás do Canindé. E nos portões do Canindé estava escrito o dia, né, o horário, tudo sobre um teste na portuguesa. E ele veio de São Paulo no final de semana e entrou em contato comigo. Na época ele conversou com a minha mãe, como ele tinha amizade, né, com a família, e me levou pra lá.
E nesse dia, aí a gente acabou dando certo de ir e tal, e eu fui pra lá. E o treinador da Portuguesa foi exatamente desse jeito. Eu não quero ver nenhum pai aqui bisbilhotando, não quero ver você, ainda mais vocês que estão de teste. Aqui vocês vão fazer um teste, ninguém tá certo aqui, ninguém vai jogar na Portuguesa. Vai jogar depois que eu avaliar. Mas se eu ver algum pai ali espionando, tentando entrar por algum portão, ou que seja na grade, não vai treinar mais. E nem adianta chorar que aqui não volta mais. Então eu acho que é uma coisa que é meio exagerado, né? De alguns porque eu penso assim, tem pai às vezes que se empolga, né? Não que a presença dele não é legal. Muito pelo contrário, às vezes a presença de um pai em um determinado jogo é muito importante porque traz segurança para a criança, né? A criança fica emocionalmente ali tranquila, joga a bola sossegado, não fica nervosa, às vezes preocupada com a torcida adversária, vai tranquilo. Mas tem aqueles que às vezes quer ficar falando, quer ficar e acaba atrapalhando, porque a criança não sabe se ouve as coisas que o técnico fala ou se ouve o pai. Então a cabeça dele fica um trevo, né? Não então, sabe. Nessa parte aí que eu acho que às vezes as equipes aí pensam nisso. Eu vou deixar um pai aqui sentado na arquibancada, daqui a pouco lá rolando o coletivo, marca aqui, chuta ali e vai. E o que o técnico passou, nada. Às vezes ajuda em alguns fatores, mas em outros fatores pode acabar atrapalhando principalmente aquele pai emocionadão, né? Sim. Que não para de falar e quer que o filho faça do jeito dele, sendo que dentro do clube quem determina não é o pai, né? É a mesma coisa aqui não é um clube profissional, só que o profissional, no caso você, faz de uma maneira que a criança já começa também a ter esse tipo de visão, né? Que o que você passa tem que ser feito dentro de quadra. Agora aquele pai que tá na arquibancada às vezes pode estar atrapalhando, né? Não ajudando. E desse projeto, professor, já tem mais projeções futuras? Alguma ideia maior do que você já tem aqui dentro? Ideia a gente sempre tem vontade, né? Como eu falei pra você, em 2002 eu disputei o Campeonato Paulista aí com a garotada, na época nenhuma equipe da região tinha disputado o Campeonato Paulista, a gente correu atrás, graças ao apoio da prefeitura, ao apoio dos patrocinadores, entendeu? Inclusive esse projeto do Craque na Bola, Fera na Escola, começou logo após o projeto que eu tinha de disputar o Campeonato Paulista. Eu mantive alguns patrocinadores e a gente começou a desenvolver esse projeto Craque na Bola, Fera na Escola, né? Mas é um custo muito alto a federação, então é difícil você manter, não é fácil você falar assim, disputei esse ano e vou sempre disputar, porque é um custo muito alto, a federação infelizmente cobra tudo. Inclusive, eu lembro até de um técnico uma vez que eu fui na federação lá, né, a gente conversando e falou assim, cuidado, não olha para aquele cara que se olhar ele vai cobrar, porque cobra tudo. Nossa. Brincadeira, pode dizer, cobra dizer. tudo, você vai lá, você vai fazer uma carteirinha, R$5 a carteirinha, você vai xerocar, mais não sei quanto, essa ficha aqui, mais não sei quanto, então chega uma hora que não dá, cara. É tudo dinheiro. Então eu consegui montar esse projetinho de 2002, nós disputamos com as 4 categorias, na época a categoria Mirim, que tinha o Ivan, o Rafael Marinho, o Douglas Olivato, o Paulinho Ave, o Wesley Matos. Nossa, era um baita time, era um time que se hoje a gente colocasse aí... Nós ficamos entre os 8, nós fomos disputar a fase da federação lá. E era um timaço, meu. Foi aquela frustração porque nós chegamos lá entre os 8, eram 2 jogos, né, para disputar. Na época a gente pegou o Vila Ema, perdemos o primeiro jogo, né? Voltamos lá no segundo jogo, ganhamos de lavada de 10 a não sei quanto lá, e aí na prorrogação perdemos de 4-0 e ficamos fora. Mas foi por ser um time de São Paulo ali tradicional, que sempre disputava a federação, nossa, nós ficamos muito contentes de ter ficado entre os 8 e ter né, disputado de igual para igual com essa equipe. E depois, uns 3, 4 anos depois, eu acabei disputando a Federação Juvenil. Sim. Também a gente acabou, que daí não tinha... Porque na federação é assim, se você quer disputar o campeonato da molecadinha, você não pode ir lá e falar assim, eu tenho meu sub-10 que é forte, eu vou entrar com o sub-10. Não, ou você entra com as 4 ou você não entra com nenhuma.
Então, naquela época, tinha fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, infanto. Escolhe 4. Então, como fraldinha eu achava muito cruel jogar uma federação, eu optei de pré-mirim e infanto. Entendeu? Já no juvenil, não. No juvenil, eu posso entrar só com o juvenil. Aí já muda. Então, né, já muda. Já o custo diminui. Mas é o tal negócio. Você tem que montar aquele projeto, você tem que reunir os atletas, entendeu? Como a gente fez aqui na época, eu e o Gilberto, reunimos os atletas, tinha o Nardini, tinha Nardini, Fezinho, tinha um timaço também, juvenil. Mas a hora que você pegasse os times de lá, Sorocaba, São Paulo, o couro comia. O negócio era diferente. Então, né? o que aconteceu? Nesse ano de juvenil, nós ganhamos um jogo, porque o time ainda colocou o jogador irregular para jogar contra nós lá da Praia Grande e empatamos outro. O resto foi só paulada, entendeu? Nós pegamos um time lá de São Caetano que tinha vários meninos do São Paulo. Ah, não tem como competir. Entendeu? Então, quer dizer, você chega lá, você não via nem a cor da bola. Era de 10 para cima. Então, você tinha que ter o cuidado de sentar com os atletas, ó, pessoal, podemos ganhar como podemos perder tudo. O mais importante é começar e terminar o campeonato. Sem dar WO, entendeu? Ir lá bonitinho. Então isso a gente conseguiu. A gente reuniu os meninos lá, eles foram ponta firme ali, então a gente jogou o campeonato do começo ao fim. Entendeu? Até esse jogador, que nem eu lembro que teve um jogo, eu não lembro se foi contra a Praia Grande ou se foi contra Santos, que o Nardini estava suspenso. O Nardini foi lá pra assistir, não tinha obrigação nenhuma. Não, foi lá, acompanhou o time, porque tava um ambiente gostoso, entendeu? A molecada se conhecia, né? E tinha bastante amizade ali entre eles e deram a palavra que ia até o final. Eu acho então, que isso é é o que importante, falta porque um pouco na cidade hoje. Porque assim, tem muito jogador, eu digo, na minha idade, que não joga mais de graça, né? Já começa por aí. E se o time, vamos supor, tem molecada aí que perde o final, tem o terceiro e quarto, nem vai. Então, tem que ser um ambiente fechado, somente para esse tipo de... Ainda que você tocou num ponto importante, terceiro e quarto. Agora, imagine aquele time que tá no começo do campeonato só tomando paulado. E tem o último jogo só de participação. Torcida enchendo o saco, o amiguinho na rua zoando, tá time ruim, isso é muito ruim, né? Chega uma hora que o cara não vai. O cara não quer mais, desanima, né? E É. nesse caso, mesmo com todos os resultados, infelizmente, que não foram o que vocês pensavam, né? Não, a gente foi colocou, até o final. Tanto eu e o Gilberto, a gente colocou na cabeça deles que era um aprendizado. Entendeu? Por mais que você fosse lá e fosse tomar paulada atrás de paulada, você ia estar jogando com equipes que jogam um futsal totalmente diferente. É um outro Entendeu? nível. Porque né? uma coisa é você jogar o futsal lá da capital, lá com aquelas equipes lá, outra coisa é você jogar o futsal daqui do interior. É totalmente diferente. Não vai achar que é a mesma coisa, não, que não é. Diferente. E outra, e é em todas as categorias, né? Sim. Eu tenho um primo que ele jogou no São Paulo também 8 anos, jogou em Portugal, jogou no México e hoje ele parou. Só que agora ele joga o futsal amador, joga o campo na capital. Velho, eu vejo alguns vídeos dele e vejo que a gente joga aqui na região, aqui não é igual. Não. Lá é praticamente um amador muito mais próximo do profissional, né? Porque é muito macaco velho, já jogou em outros times, jogou somente federação muito tempo. E lá tem competições também que são bem mais fortes que a nossa daqui. Então não tem como comparar, né? Não só na categoria menor, como na adulto também. Não tem como comparar. Eu vejo, a gente às vezes aqui pega time que é treinado, que joga a Liga Paulista, não tem como. A gente foi para os Jogos Regionais. Esse ano tomamos 7 em Dayatuba, que pega Pulo do Gato, que é de Campinas. Aqui ainda o pessoal fala amador, né? Porque lá eles falam várzea, né? Lá é várzea, né? Campeonato de várzea. Na minha época que eu morava em São Bernardo, eu assistia muito, garotinho, assistia muito Desafio ao Galo. Voltou agora. Quem é da minha idade, aí, 45 anos, vai saber. Voltou Desafio agora. ao Galo. Ó, tinha time que jogava aí série A2, A3 aí, que não conseguia jogar o Desafio ao Galo. Porque era um nível muito forte, era só campo rapadão. Hoje em dia, nego só quer tapetinho. Ver campo ruim, o cara não quer nem sair de casa. Não, só quer tapete, só quer ir. Para. Vai, assiste um Desafio ao Galo. Agora esse ano voltou o Desafio ao Galo, voltou? né? Voltou esse ano, passava até na Rede Vida o Desafio ao Galo. Eu lembro dessa competição que era só paulada, cara. Sim. Não tinha aí, você pegava time aí amador que pegava time profissional e batia.
Eu jogo num time em Santa Bárbara chamado Complexo São Fernando. Acho que muita gente aí que anda acompanhando nas redes sociais aí deve estar por dentro. A gente pegou o União Barbarense esse ano, profissional. Metemos 6-0 neles. No União Barbarense, que é um time que até pouco tempo atrás estava na Série A1 do Campeonato Paulista. E hoje está tomando o time amador. Então você vê como que não é pra qualquer um, né? Você jogar o Campeonato Amador em alto nível, né, professor? Não. E é o que a gente tava falando. Às vezes o pessoal tá aqui no interior, tá achando que tá uma mil maravilhas, que aqui é um puta nível da hora. Vai em São Paulo pra você ver. É outra história, né? Você fala de cidade grande, né? Recentemente também, eu não cheguei a acompanhar todos os jogos, mas o Taça da Favela. Sim, também é um campeonato que tem bastante... Apareceu algumas reportagens das equipes lá treinando. Pô, é outro nível. E você tá olha o nome, Taça da Favela. Então o cara tá treinando dentro da favela. Então, E o treino já é outra. Só que a gente né? pensa, pô, fez um campeonato desse, Taça das Favelas. E aí, acaba saindo o jogador de lá? Será que acaba? Tinha que ter essa noção, né? E não é só formar o campeonato, e sim formar um atleta, pelo menos que seja um. Porque você vê, pra virar profissional, a cada 1000 vira um, a cada 5.000 vira um. Sim. Então você fazer um campeonato desse tamanho, né? Que passa até na Globo, passa, né, na televisão, e fazer o campeonato, um puta de uma estrutura no campeonato e não sai ninguém. Eu vou além, né? Ou então, se nenhum clube interessou por nenhum atleta, pô, que empresas se interessam pelaquela equipe e banque aquela equipe para ela poder disputar uma competição de um nível maior, uma federação, não é? Com certeza. Então a gente às vezes torce por isso. Não deu para sair nenhum atleta que de repente aquele treinador é muito exigente, ele quer tudo nível A ali, não quer ter o trabalho de lapidar a criança, que é o que mais dá trabalho, mas é o que dá mais fruto, você não acha? Porque assim, você pegar uma criança que não tá pronta, só que você vê uma qualidade nela, às vezes no futuro é uma criança que pode dar mais frutos que aquele que você pega pronto, com 10 anos de idade, e chega quando mais precisa dele a pessoa. E outra, essa criança que tá crua, pode dizer, que tá crua, vai ficar do seu jeito. Do jeito que você quer. Então a criança vai jogar daquele jeito que você pensa, que você tem a ideia de que é o futsal jogado, entendeu? Fera, né? Entendeu? Agora, se você pega uma criança que eles falam na linguagem do futebol, que tem alguns vícios que atrapalham, ele não consegue deixar do jeito dele. Entendeu? Às vezes pega uma criança que às vezes é individualista demais, você não consegue trabalhar ele para ele soltar mais a bola. Então, falta, acho que um pouco dessa vontade do pessoal querer mesmo, né, pegar a criança para ver até onde ela consegue ir, né? Aí é o que eu vejo aqui no seu projeto. Você não tem aquele negócio de ficar de muito... O que você passa para a seleção da cidade, você passa para a escolinha também. Sim. Depende da criança lá na frente ou com o dia a dia, começar a criar uma qualidade diferente para conseguir integrar a seleção da cidade, né, professor? E o nível de exigência, pelo menos aqui dentro da cidade, eu sempre vi que sempre foi grande. Por isso que a gente sempre chegou em todos os campeonatos que a gente disputou. Só que também para uma criança que está começando não é impossível chegar lá, né? Basta, além da lapidação que você dá a elas, basta também ela querer, né? Basta... Não, eu falei, eu já cheguei a pegar menino aqui e colocar na seleção um treino. Esse Gabriel Assunção foi um. O primeiro dia que ele veio treinar aqui, que eu vi ele treinando, não esperei nem terminar o treino. Eu já chamei a mãe dele. Tem como ele vir treinar à noite aqui na seleção? Sub-9? Tem, então pode trazer. Tem outros que a gente vai trabalhando mais treinos aí na escolinha, ou então a gente pede para vir, que às vezes o treino na escolinha é uma coisa, a hora que chega no meio dos meninos da seleção fica um pouco tímido, acaba não se soltando e não rendendo, então a gente pede para vir na seleção, vem aqui e faz uns 4, 5 treinos aí, se você conseguir acompanhar eles, você vai fazer parte. Você faz parte. Outra coisa também que às vezes fala, então quer dizer que ele jogou municipal. Eu já cheguei a ter artilheiro de municipal aí que não fez parte da seleção. Na minha época teve alguns jogadores que destacaram em outras categorias, tanto goleiro, artilheiro, e não fez porque parte às da vezes seleção. O menino aqui que não tem pressão, que é lazer aí, que tá jogando tudo com os amiguinhos, né? Que tá treinando com os amiguinhos aí, é uma coisa.
Mas na hora que ele sai, ele vai pegar um time de Leme, ele vai pegar um time de São Carlos, a coisa muda. Já, além de pegar um time que também é treinado como o seu, né? Também tem aquela questão da pressão dos pais lá fora, tem torcida. Então, às vezes, a criança sente um pouco mais que as outras, né? É um negócio assim que é para ser trabalhado, né? É que nem você falou, às vezes nesse ano ele for destaque, só que não tá na seleção, mas e amanhã, o ano que vem? Às vezes é uma coisa que não é difícil, basta ter essa lapidação para a criança se adaptar para lá na frente fazer a diferença, né, professor? Sim, e nesse ponto que você falou da pressão, eu já tive 2 casos assim, de eu estar jogando com uma equipe e o pai adversário passar ali atrás do banco e falar umas besteirinhas lá, e ele cair no choro. Do nada, chorar, porque ele tá falando que vai me bater, que não sei o que, se eu continuar jogando assim, e acabar, e o moleque não conseguir jogar mais. Então eu já tive casos que eu fui jogar lá em Porto Ferreira e os moleques soltar bomba, aqueles morteirão atrás do banco de reserva ali, a gente tem que entrar pro meio da quadra, parar o jogo, voltar, continuar ganhando o jogo e socando a bucha, e não se importar com nada. Sem dó. Porque se depende o emocional, a estrutura da criança, o moleque não quer jogar mais, porque o moleque vai jogar sob essa pressão, onde você tá ali de costas, você não sabe, daqui a pouco vem uma paulada na sua cabeça, vem uma pedrada, você não sabe. Você nunca sabe, né? Você sai de casa sem saber o que pode acontecer, né, professor? Entendeu? Então, você tem os 2 lados, e aí você tem que trabalhar o emocional ali e entender que, às vezes, o municipal aqui não significa que se o moleque arrebentar aqui, que ele vai ter condições. É porque o municipal todo mundo se conhece, somente cidade pequena, né, professor? Os pais se conhecem, às vezes que é adversário hoje, mas sai daqui vai todo mundo pro mesmo lugar. Sim. Então não tem como você, né, pegar e comparar, né? Às vezes também quando a gente tá jogando, depende da categoria, eu falo isso. No Sub-16, por exemplo, que é a categoria maior. Depende do jogo lá que tá perdendo, que não tá conseguindo jogar, que tá dando uma sumida na partida, eu pego e falo, jogar o municipal lá, deitar no coleguinha assim, aí é fácil. Agora vim aqui pra disputar a competição ali, a Liga Ferreirense, e enfrentar esses times bons de igual para igual, aí não consegue. Não é a mesma coisa. É que nem, assim, a maior parte do nosso assunto hoje foi mesmo falar sobre a sua categoria e sobre esse trabalho, né, professor? Que é a lapidação, é o preparo da criança para que lá na frente ela continue fazendo o que gosta. Sim. E tendo um destaque nisso. Eu vejo por mim que quando eu comecei aqui, eu não era um dos mais disciplinados também, né, professor? Eu, infelizmente, ficava bastante fora de treino, pra vocês verem, por causa de nota. Sim. Né, professor? Não era um dos mais comportados dentro da escola. E eu acabei adquirindo uma certa disciplina diferente por isso, por essa cobrança sua, de você chegar e falar, você quer estar aqui, só você tem que fazer por onde. Vai lá, estuda, respeita os seus professores, respeita os seus pais para você chegar aqui e ter o mesmo, né, o mesmo comportamento comigo, não só com o boletim, né? E com o comportamento, como aqui dentro também, né? Porque se você não tiver disciplina aqui dentro, também não fica, né, professor? Eu falo muito assim, a ideia desse projeto, quando eu citei para você que começou logo após o Paulista, a gente acabou aquele projetinho do Paulista, não ia mais disputar, então eu não queria mais perder os patrocinadores, que era o pessoal apoiava o esporte, então é sempre bacana você agregar esse pessoal com você. Então surgiu esse projeto, Craque na Bola, Fera na Escola. Então a intenção desse projeto, o aluno ter 100% de presença nos treinamentos, né, da escolinha, isso é só escolinha, a equipe de competição não entra, é só escolinha, tá? E ter notas boas no bimestre escolar. Então a gente faz 3 sorteios por ano, a cada final de bimestre. Primeiro bimestre, um sorteio. Segundo bimestre, o segundo sorteio. Terceiro bimestre, o terceiro sorteio. Nesse sorteio, nós vamos premiar os atletas que não tem nenhuma falta e tem notas boas, tá? Então eles ganham o kit de treinamento. Esse kit de treinamento é um tênis, uma caneleira e um meião, que é patrocinado por esses colaboradores. Graças a eles é que tem esse projeto.
é só o Marquinhos, não. Não é só as crianças, é eles. Porque se eu não tiver o apoio deles, não tem projeto. Entendeu? Mesmo assim, ainda tem alguns garotos que, ó, se você continuar vindo treinando nesse dia, mas não vir treinando de sexta-feira porque você tá com nota baixa, não é porque você tá com nota baixa que você não vai participar do próximo sorteio. É só você recuperar a nota e não faltar naquele dia que você tem de treino, que você vai participar do mesmo jeito. Mesmo assim, alguns abandonam. Ah, já que eu não posso ir lá no dia de coletivo, eu não vou mais. Entendeu? E tem aqueles casos que é triste. A gente pega um boletim, tem 10 matérias, o menino tem vermelha nas 10 matérias. E aí a gente pergunta, como que passa de ano uma criança dessa? Infelizmente é aquela empurrada, né, professor? Porque não tem como. Pelo menos na minha época não tinha esse negócio, nota vermelha, ou você recupera ou você vai reprovar. Você vai ficar para trás, porque daí é uma lição também para criança no ano que vem melhorar, né? Sim. E fazer por onde as coisas acontecer, porque é a mesma coisa, você quer fazer com que ela tenha disciplina aqui. Então você vai ter que ter nota boa, vai ter que ter bom comportamento, beleza. Chega na escola, quer o lugar também para fazer a mesma coisa, não. A criança continua fazendo. Sim. Então para ela, se eu fazendo desse jeito o pessoal não me barra, então para que eu vou mudar? Não, é que nem eu falei pra você. Teve casos aí que tem 4 bimestres na escola, os 4 bimestres teve nota vermelha em todas as matérias. E aí no ano seguinte você tá aqui dando treino, o menino vem, eu passei de ano. Como? Não existe, Como? não existe. Entendeu? Então, às vezes a gente critica a educação e é complicado. Tá feio, né, entendeu? professor? Porque, Porque na isso minha aí vai época... um pouco dos políticos ali que estão deixando a desejar, porque é o que você falou, na minha época, se você ficasse com uma matéria e não fosse bem, tchau, repetir o ano E inteiro. outra, antigamente a recuperação, vamos supor, tinha as férias, no meio do ano, um exemplo. As férias começavam, vamos dar um exemplo aí, 15 de junho. Vou dar um exemplo, né? Não sei se é isso, mas começar 15 de junho. Testar de recuperação com 2, 3 notas vermelhas, você vai ficar até 30 de junho ou primeira semana de julho. Enquanto você não recuperar, tem trabalho, tem prova de novo para você recuperar essa nota. Se você não recuperar, você fica de recuperação. Tem o próximo bimestre. Se o seu bimestre não tiver bom, um abraço, vai repetir e acabou. Então hoje não, negócio. Hoje em dia... Hoje o menino sai de férias tranquilo. Com nota vermelha, 10 nota vermelha, 5 nota vermelha, o cara sai de férias e sai dando risada, né? Porque não tem que recuperar. Escola particular mesmo, pelo menos aqui o meu menino estuda, se ele tá mal lá de matemática, física e química, se chegar no final do ano ele continuar mal, ele não vai repetir, ele vai pular de ano e vai fazer DP, que é o que é feito nas faculdades. Tá certo? Não. Principalmente na criança, tem que fazer sentir na pele. Entendeu? Então tem que pegar no pé, se tiver que repetir, vai repetir. Vai ter que estudar tudo de hora. Até pelo menos saber pra ela aprender básico, que tem que andar na linha, né? Primeiro, né? Porque às vezes tem muita criança que às vezes a nota vermelha não é por falta de inteligência. É porque ela não quer mesmo, é falta de interesse. É diferente. É por isso que eu falo, é o pessoal da escola ali que tem que saber, tem que ter aquele dom ali, identificar por que será que o menino tá mal assim. Comportamento? Não quer estudar? Ou é dificuldade em aprendizagem? Dificuldade em concentração nas matérias? O meu menino, pulso tem que ser diferente. O meu menino teve uns anos que era assim, ia mal porque bagunçava. Mas também, às vezes, ia mal porque a professora falava, eu sinto que ele sabe, mas ele não se concentra. Chega na prova, eles falam, dá o branco, tudo por falta de concentração, falta de prestar atenção na aula, que às vezes você não precisa nem estudar em casa, você prestou atenção na aula, já é o suficiente. Mas aí a escola tem que saber. Tem que estar por dentro, né? Tem que estar por cima, conversar com os pais, às vezes tá Pode falar, não, passa. Na minha época tinha até psicóloga dentro da escola. Se você não tivesse bem, 1, 2 bimestres, não ia bem. E, às vezes a criança está tentando prestar atenção, não consegue entender, alguma coisa está se passando. Às vezes o problema vem de casa. Porque eu, na minha época, tinha alguns amigos meus que, infelizmente, tinha problema dentro de casa. Só que chegava na escola, nada, e não conseguia nem falar, nem conversar. Então acho que a questão não só do professor, como a escola se preparar também, né, para preparar o aluno. Porque o aluno às vezes sai da escola, cara, não sabe nem o que quer fazer de faculdade.
não tá preparado nem para sei lá, se colocar no mercado de trabalho. Não. Né, professor? Então acho que é um pouquinho de tudo, né? Tem que saber. Eu falo muito para eles aí. Eu também tive o sonho de ser jogador. Também tive, né? Porque o Marquinhos tá aqui dando aula há 23 anos que eu não sonhei. Sonhei. Na época lá eu me identifiquei mais com o salão, fui pro lado do salão, porque lá em São Bernardo eu morava, então a gente também tinha as equipes lá de ponto que jogava salão, não era só futebol de campo, então eu acabei me identificando com o futsal, porque naquela época você acabava pegando gosto do futsal por causa dos jogos escolares, dentro da escola fazia os interclasses lá, então você acabava se identificando com a quadra, porque era quadra. Era quadra, e na escola tinha campo, então era quadra. Acabei me identificando, mas tive vontade, não deu. Mas eu estudei e me formei, então eu tô seguindo o que eu quero. Hoje eu sou um profissional, eu me entendo assim, eu sou um profissional na área de futsal. Eu sou professor, então me entendo como profissional, não sou profissional como atleta, mas como professor eu sou. Hoje eu faço a mesma faculdade que você. E é que nem eu falei pro Valmir, eu converso direto com o Gilberto e falo com você também. O meu sonho é conseguir manter o que vocês têm aqui. Eu tô na educação física hoje e se um dia, né, eu conseguir entrar nesse mesmo ramo, é ser o sucessor de vocês. Mas em que sentido? Em continuar fazendo a mesma história. Em continuar levando o que vocês trouxeram pra cá. Que nem você não é daqui, só que hoje você tá na sua casa. Hoje não tem o que falar. Mais Corderópolis do que Rio Clarense. Do que Rio Clarense. E o Valmir é a mesma coisa. O Valmir ficou um bom tempo aqui, saiu e agora voltou de novo. Só que muita coisa que ele antes dele sair, ele deixou. E quando ele foi pra voltar, todo mundo continua lembrando. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Eu vejo assim, que se eu conseguir manter o que vocês me passaram lá na frente, é uma coisa que vai ser importante para continuidade do trabalho, né? Porque é que nem um amigo meu sempre diz, que a gente vive para deixar um legado, né? Então acho que o que você tá deixando, o que o Valmir deixou, o que o Gilberto deixou, tem que ter aquelas pessoas que veem vocês de uma maneira diferente, não só como professor, mas também como amigo, como um papel importante na vida da gente, para que se um dia alguém também tiver o mesmo sonho que o meu, continuar levando vocês aqui dentro, mesmo se um dia vocês não estiverem mais aqui. Não digo, né, falar de que tão cedo você também não vai sair daqui, né, professor? Graças ao ainda tem muita coisa ainda pra rolar. Mas um dia, se Deus quiser, eu posso estar trabalhando com você, né? Tá sendo seu estagiário aí, quem sabe. Então é uma coisa que eu acho que a noção que eu tenho muito vem de vocês. Então, de você, do Valmir e do Gilberto. E é por isso que a gente falou aqui. O principal é o estudo. Ele teve o sonho dele de ser jogador, também foi até onde deu mas ele continua fazendo o que ele gosta. Então ele está estudando para ser um profissional na área de treinador, né? Ou preparador físico, o que seja. Mas ele está fazendo o que ele gosta, ele está seguindo a carreira que ele sempre sonhou. Entendeu? Sem dúvida. Então, criançada, estudem, é o mais importante. Estudem, criançada. Veja aí, exemplo dentro de casa, às vezes, se você tem um parente que às vezes não estudou, aí você vê. É complicado. Se hoje sem estudo ou com estudo já tá difícil, imagine sem, né? Então, e outra coisa, às vezes a criança hoje, ela não pensa muito nisso. Ela não tem preocupação, ela não tem aquela preocupação de sustentar a família, de pagar uma conta. Então ela não está preocupada ainda o que ela vai ser lá no futuro. Mais pra frente ela vai ser. Mas uma coisa é certa, ela vai colher o que ela está fazendo hoje. Então se ela tiver um bom estudo, se ela tiver focada no que ela quer mesmo, fazendo por amor, não por dinheiro, né? Uma coisa bem importante isso aí, porque tem muita gente que escolhe profissão aí por dinheiro, não é feliz, por salário. E às vezes até para no meio do caminho porque não é aquilo que tá a fim de fazer. Acaba pulando para trás. Então, faça por amor. A gente ganha pouco, o professor ganha pouco, a educação física ganha pouco, mas faz por amor. Isso pode ter certeza que todo professor, eu desconheço algum professor de educação física que faz por obrigação. Tem amor ao esporte, então
Se ele tá aqui é porque ele ama, é que nem você falou, né, professor? Não ganha muito, mas às vezes nem se torna um trabalho. Faz por amor, faz porque gosta, né? Se sustenta com isso, lógico, mas é muito mais gratificante você ver uma criança feliz, fazendo o que gosta porque você tá passando aquilo para ela, do que às vezes você fazer qualquer outro tipo de coisa e não tá feliz consigo mesmo e também não conseguir transmitir isso para ninguém. Então isso acho que isso é importante. Papais e mamães, é a hora de pegar pouquinho no pé, aí, incentivar. pegar firme, incentiva a criança a estudar, incentiva a criança, né, fazer por onde merecer as coisas, que a gente sabe que lá na frente isso aí vai ter bons frutos colhidos. Pessoal, então fica aí uma mensagem legal, uma resenha longa aí, mas de, né, muita importância. Acho que a gente ainda vai ter mais uma edição aí sobre essa resenha, porque a gente tem muito mais coisa para contar. Mas espero que vocês gostem, né? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E tá aqui, Marquinho, um dos pioneiros do futebol e futsal aqui na cidade de Corderópolis. Beleza? Resenha Thiaguinho, se inscreva no canal e dê um gostei. Professor, obrigado. Obrigado a você. E até a próxima. Queria agradecer imensamente aí por fazer parte desse seu projeto. Espero voltar mais vezes, porque é sempre gostoso a gente estar falando de esporte, de qualidade de vida, né? Principalmente estudo, né? Criançada, estudo, tá bom? E deixa eu dar um recado pros pais aí também. Pai, mãe, vai de leve, tá bom? Não incentiva exageradamente, não. Tudo que é exagerado faz mal, atrapalha. Então, incentiva na dose certa, critica na dose certa, entendeu? Ensina o seu filho a se autoavaliar. Isso aí é muito importante, ele tem que saber a hora que ele está fazendo coisa errada e a hora que ele está fazendo a coisa boa, na quadra, no campo e qualquer outro segmento, tá bom? E sempre na medida certa. Se você começar a bajular demais, não vai. Se você também criticar demais, também a criança vai se frustrar aí e vai abandonar. Então, na medida certa, tudo na hora certa. Crítica na hora certa, elogio na hora certa. E vai dar certo. Entenderam aí, obrigado, né? Viu? Valeu, que eu agradeço, professor. Obrigado, qualquer viu? coisa, você já sabe, pode contar com a gente aí. Tamo aí. E espero que na segunda edição aí a gente traga mais resenha legal pra vocês aí. E valeu, um abraço.